Que legal. Ó, vamos falar Cara, são 17 arquivos, não precisa falar todos, né? Nem dá pra gente falar todos. Nem dá. Então, ó, eu vou falar 4. Os primeiros 4, tu escolhe um e fala. Tá. Arquivo 1, as pessoas ricas acreditam na seguinte ideia: eu crio a minha própria vida. Arquivo de riqueza 2, as pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. Arquivo de riqueza 3, as pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. Nossa, isso aconteceu comigo. Elas não querem, vai ser legal isso acontecer. Não, elas colocam como objetivo. Isso sou eu, total. E arquivo 4, as pessoas ricas pensam grande. Escolhe uma das 4 aí e versa. Freestyle. Vou pegar o arquivo 4. Tá. A gente já falou um pouquinho disso naquela meta financeira, né? Pra quem chegou depois, esse livro é baseado em um evento, e no evento pediam pra você escrever o que de fato você ia fazer em termos de meta financeira, e todos nós botamos metas bem baixas, e acabou que a gente passou muito. Mas ele sempre, quando vai falar esses arquivos, ele ainda fala: as pessoas ricas pensam assim, as pessoas de mentalidade pobre pensam, e ele mostra que é o contrário. E o ponto é que essa parte de pensar grande é muito importante. Porque se você pensa pequeno, para chegar no seu objetivo, e não tem nada de errado em pensar pequeno em prazos mais curtos. Tony Robbins tem aquela frase muito famosa que diz que a gente costuma superestimar prazos curtos e subestimar os longos. Perfeito. Eu acho que a gente vai fazer o contrário, né? No curto você subestima de fato e você superestima o longo, porque no longo prazo muita coisa pode acontecer, igual aconteceu com a gente. Mas o ponto de pensar grande é importante porque pensar grande te obriga a agir de uma forma diferente. Se você só pensar, não, eu quero estar 10% melhor em termos de finanças do que eu tenho agora. Cara, 10% é melhoria incremental. Sim. Você não muda quase nada. Agora, se você se desafiar e falar, não, daqui a 5 anos eu tenho que ter um patrimônio 5 vezes maior do que eu tenho agora. Você sabe que no primeiro ano você não vai dobrar o patrimônio e depois dobrar de novo. Você vai saber que vai ser uma curva, mas você tem que fazer alguma coisa que vai te dar um baita resultado depois. Isso te obriga a agir de uma maneira que você nunca pensou em agir antes. Sim. Então esse é o ponto. Tem uma hora que ele fala, né? Tem que empreender, não tem que me livrar do meu contra-cheque estável. Ele fala que não precisa. Mas o único ruim de um contra-cheque estável é que isso coloca um teto para os seus rendimentos muitas vezes e te impede de fazer outras coisas. Então o ponto é, pense, né, grande, e como que você vai fazer para transformar esse teu pensamento grande de fato em ações que vão gerar ótimos resultados. Pensar grande é fundamental. Até porque pensar, grande ou pequeno, o trabalho é o mesmo. A prática que vai ser diferente, mas só de pensar grande você já faz o exercício pensando em hipóteses que você nunca contemplaria se fosse pensar pequeno. Cara, Bruno, eu quero fazer até uma consideração também. A gente escuta assim, né? Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Mas pensar grande e pensar pequeno, você acha que dá o mesmo trabalho? Em termos de meta? Por exemplo, assim, você pensou grande para atingir 5 vezes o seu tamanho. Não, eu até vou falar diferente. Você pensou em crescer 5, pensou em crescer 1, dobrar. Dá o mesmo trabalho? Acho que sim, cara. É. Se você, vamos supor, eu gosto de separar períodos do dia pra pensar. Não que minha cabeça respeite esses períodos, né? Ela costuma pensar depois disso também. Porque eu sei que sonhar grande é porque sonhar e pensar tem uma diferença, né? Sonhar é mais um devaneio. Pensar é uma coisa mais direcionada, né? Concordo. Mas por que eu digo isso? A gente não controla tudo que a gente pensa, né? Exatamente. Eu tô lendo um pouquinho do Nietzsche, que talvez eu coloque no meu clube do livro lá. Tô pensando se eu coloco, porque a filosofia do Nietzsche é assim, ele cospe tudo num livro e foda-se você pra entender, então tem que ter uma aula antes pro pessoal aprender a ler Nietzsche e uma depois pra falar sobre o que leu. Primeiro palavrão. Foi de fato. E foi citando Nietzsche. Já faz um Reels aí, ô Kaique. É palavrão com classe, velho. Aqui a conversa, galera, é Lorde. Vai por mim, pô. Mas o Nietzsche, ele tinha uma ideia, ele tinha uma frase dele que ele falava, há algo que pensa em mim. No seguinte sentido, de que o que você pensa é só uma fração daquilo que tem na sua cabeça, né? Ele fala que você tem um mar, por exemplo, e alguém num farol com uma lanterna ilumina um trechinho do mar, aquilo que você tá pensando, mas há uma série de coisas que você não tá pegando. E ele ainda fala, quem é o cara que escolhe pra onde tá apontando o farol? Ele fala, não é a minha mente consciente, é, sei lá, o meu corpo que tá fazendo isso. Mas ele fala, você não tem controle sobre tudo que você pensa. E pra ele, inclusive, aquilo que você pensa é a parte menos importante do seu pensamento no final das contas. O que tá em volta que é muito mais importante. Mas, por que eu tô falando isso? A gente tá falando sobre pensar grande e pensar pequeno. Pensar grande e pensar pequeno. Na minha opinião, vai dar exatamente o mesmo trabalho, Joel. A questão é que, geralmente, pra você colocar o seu plano em ação, o grande vai dar mais trabalho, porque te obriga a fazer coisas que você não fez antes. Exatamente. E aí que as pessoas travam.
Porque fazer coisas que você não fez antes assustam. Você tem medo. E ele tem um arquivo de riqueza que fala disso, né? Que os ricos, as pessoas de mentalidade rica, agem apesar do medo, enquanto as pessoas de mentalidade pobre, elas ficam travadas pelo medo. Sim. E se você deixar que o medo te trave, você não faz nada diferente. Se você não faz nada diferente, você fica no mesmo local, apenas com melhoras incrementais. O que pra quem ganha muito bem, talvez seja interessante, mas pra quem tá na merda, tá endividado, precisa de renda nova, não tá satisfeito com o trabalho que tem, é a morte, pô. Você tem que fazer coisas novas. E pensar grande vai te obrigar a fazer coisas novas. Cara, uma vez estava eu, você e o Thiago, né? Não sei se todos sabem, mas eu e o Bruno, nós somos sócios, junto com o Thiago Negro, nós somos sócios aqui no Grupo Primo. E o Thiago veio com uma colocação, ele falou assim: galera, vou fazer uma pergunta para vocês que me fizeram. E a pergunta foi a seguinte: o que você faria se tivesse dinheiro infinito? Infinito. Quanto? 100 milhões de dólares? 500 milhões de dólares. O que você faria para crescer sua empresa com dinheiro infinito? Como é que você atingiria mais pessoas? Como é que você atingiria um resultado exponencial? E a gente começou a refletir. E aí o pensamento extrapolou, né? Não, a gente falaria com a Oprah. A gente contrataria publicidade, sei lá, na final do Big Brother Brasil. Foi umas paradas muito loucas assim, né? Aí ele fala assim: agora tira o dinheiro. A mente ela ficou esticada. O pensar grande faz a gente obrigatoriamente pensar de maneira exponencial. Pensar pequeno faz a gente pensar de maneira linear. É só apertar um parafuso. Melhor incremental. Melhor incremental, melhorou um processo, cresceu. Agora, para crescer de maneira realmente exponencial, vai ter que sair da caixa. Então, gente, um exercício, uma sugestão pense assim: o que você faria se você tivesse dinheiro infinito? Sem fim. Aí a sua mente, se o dinheiro não é um problema, eu faria isso. Aí depois você fala: tá bom, agora o dinheiro não é infinito, né? Mas a sua mente, ela atingiu um lugar que de fato você nunca teria atingido se você não tivesse colocado a questão do dinheiro. Exatamente. Vou te falar mais 4 arquivos. Arquivo 5, as pessoas ricas focalizam oportunidades. Arquivo 6, as pessoas ricas admiram outros indivíduos ricos e bem-sucedidos. Arquivo 7, as pessoas ricas buscam a companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos. Arquivo 8. As pessoas ricas gostam de se promover. Foi o que a gente acabou de falar. Escolhe um aí. Vou pegar o 7. A gente já falou do 8, né? Tá. De promoção. Mas o 7 é interessante pelo seguinte. Eu queria que você pegasse esse. Enquanto as pessoas ricas, elas buscam a companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos, as pessoas de mentalidade pobre buscam a companhia de pessoas negativas e fracassadas. Isso aí. Talvez até para se sentir um pouco melhor, né? Uhum. Ou seja, a sua embriaguez é tão grande que a minha parece pequena. Sim. O Jordan Peterson falou isso uma certa vez. Então tem esse ponto de fato. E tem aquela ideia muito conhecida de que nós somos a média das pessoas com quem convivemos. Não é exatamente a média, mas somos influenciados. Se você anda com um grupo de pessoas e os 5 só comem besteira e fumam, daqui a um tempo provavelmente você vai estar comendo besteira e por mais que não fume, é um fumante passivo. Acabou. Então você está sendo... Não tem mistério. Influenciado por eles. Agora você anda com pessoas que se alimentam bem, que estão começando negócios, que têm outras preocupações com a vida, pensando no futuro, por exemplo, você tende a ser influenciado por essas pessoas. Mas eu escolhi esse princípio principalmente porque ele começa esse capítulo falando sobre pessoas que têm cônjuges negativos. Porque ele coloca lá perguntas que fazem no treinamento pra ele. Isso é muito complicado. Eu recebo isso. Tenho certeza que você recebe também. Como é que eu mudo a cabeça do meu cônjuge? Todo dia. Só que não muda, né? Não muda. Não muda, a não ser que a pessoa queira mudar. Então o que ele fala é que, olha, você pode tentar mostrar através de programação verbal, de exemplos, de episódios específicos, mas se o cara não quiser mudar o modelo de dinheiro dele, trocar os arquivos, não vai dar certo. Inclusive ele fala que talvez seja interessante tomar uma decisão corajosa, que é encerrar um relacionamento que não vai levar a lugar nenhum. Sim. E eu fui refletir de fato. Eu tenho um relacionamento maravilhoso com a Malu, e a Malu sempre me apoiou em tudo que eu fiz. Sempre. Lá atrás, quando eu falava que com 20 anos eu fiz uma declaração, né? Falei que com 30 eu ia ter 1 milhão, depois eu descobri que era inflação, mudou pra viver de renda, porque eu não sabia quanto ia ser 1 milhão. E quando eu falava isso, todo mundo ria da minha cara. Tava muito longe, né? Só que eram 10 anos. A Malu, desde sempre, ela acreditou em mim. E ela assumiu aquilo como uma meta pra ela também. E ela sempre me apoiou durante todo o trajeto. Ela nunca falou assim, não vai dar certo. Ela sempre tava lá do meu lado. Se ela não tivesse do meu lado, se ela fosse uma pessoa que me criticasse, que me botasse pra baixo ao longo do caminho, com certeza eu não estaria mais com ela. Perfeito. Porque, embora eu sempre tenha amado muito a Malu, eu me amo mais.
E eu acho que uma questão de respeito que você tem que ter consigo mesmo, com a própria vida, se você tá num relacionamento que você não tem apoio, pense se vale a pena tomar uma decisão corajosa e encerrar isso. Porque vai ser melhor pra você e pra essa pessoa, provavelmente. Porque não tem como ficar junto durante muito tempo sem apoio mútuo, sem admiração. E se o cara só te critica, não apoia, às vezes não te admira, é melhor partir pra uma outra. É isso aí. Eu concordo, tem que ter um projeto de vida. Quando eu casei com a minha esposa, eu falei, como é que você imagina o seu futuro? Cara, eu imagino meu futuro com liberdade, viajando o mundo e, sendo muito feliz fazendo aquilo que eu amo. Eu falei, eu também, vamos juntar. Sim. Né? E a gente tá nessa e a gente tá muito feliz, cara. Eu tenho um pouco, assim, desse... Antes de finalizarmos o vídeo, tenho um presente para você. Vou disponibilizar para você um vídeo com uma estratégia exclusiva para você ganhar de 100 a R$1.000 por dia da sua casa. E o melhor, começando do absoluto zero. Você vai aprender o passo a passo que você pode copiar, colar e mudar sua realidade e da sua família. Imagine como seria ganhando isso todos os dias. Veja o vídeo agora no primeiro link da descrição.